Olá, sou a doutora Márcia Machado, do canal Vida com Propósito, e estou aqui hoje para falar com vocês, para ter esse bate-papo sobre pergunte ao seu eu interior e não aos outros. Eu acho esse tema super interessante, espero que vocês gostem. Nós temos dentro de nós um sistema fantástico, que é o nosso eu interior, ou nossa innate, ou inner being, ou inner self, que sabe tudo e que sabe tudo da gente e que sabe tudo do universo. Mas pouco utilizamos esses recursos que são inerentes ao nosso ser. Nosso eu interior sabe o que já passamos, quais as nossas limitações, como resolver as nossas limitações, como atrair aquilo que necessitamos, quais os melhores caminhos, qual a solução que devemos tomar em determinada situações e sabe exatamente como curar o nosso corpo e nossa mente. Nosso eu interior nunca dorme, ele está sempre atento. É ele que cuida de todas as funções do nosso corpo, que nos traz as lembranças, as memórias, e que trabalha naqueles comandos também que nós conscientemente damos. Então, quando nós estamos naquela vibração de reclamação, de tristeza, de irritabilidade, de raiva, nós estamos mandando sinais e comandos que nos mantêm ainda mais naquela situação, naquela vibração baixa. Mas nós temos como, conscientemente também, mudar e dar novos comandos. Porque o nosso eu interior vai agir de acordo com o que nós vamos pedir, de acordo com os comandos que nós vamos dar, com referência a tudo que precisamos, todas as coisas. Duas técnicas que eu gosto bastante para poder acessar o meu eu interior são as seguintes, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é antes de entrar no estado de meditação. Então eu interiorizo e converso com o meu eu interior e dou alguns comandos às vezes. Quais são os comandos que vocês podem usar e que são os que eu uso? Você pode falar com o seu eu interior da seguinte forma: eu interior, você que me conhece, você é maravilhoso, lindo, fantástico. E eu quero que você me mostre a solução para esta situação que está acontecendo agora. Você pode contar a situação, mas o seu eu interior sabe exatamente o que está acontecendo. Mas ele vai agir com o que você vai pedir. Então, se você não pede e está na frequência negativa, ele entende que tem que te manter naquela frequência. Esse é o seu pedido. Você pode também fazer antes de dormir. Por exemplo, antes de dormir, eu costumo falar com o meu eu anterior e eu falo, eu interior, agora eu vou adormecer, e a minha intenção, o meu comando é descansar, ter uma noite tranquila, de que todas as vibrações desse dia cessem e eu quero acordar bem, disposta, feliz e saudável. E se há alguma coisa no meu corpo, nas minhas células, que precisam ser regeneradas, precisam ser curadas, eu quero que você, enquanto eu durmo, faça esse trabalho. E é fantástico. Quanto mais você faz isso, mais a situação começa a trabalhar a seu favor. É interessante porque nem sempre eu fui assim. Já houve um tempo na minha vida que eu gostava de perguntar, de pedir a opinião de outras pessoas.
eu tinha alguma situação, que eu estava triste, chateada, magoada com alguma coisa, e eu buscava opinião, queria contar toda a história, queria contar tudo que estava acontecendo para alguém me dar uma opinião. E às vezes contava para mais de uma pessoa. Graças a Deus, isso já faz um bom tempo. E é claro que aquela pessoa vai dar a opinião dela de fora da caixa, e nem é realmente a atitude que ela tomaria se ela tivesse vivendo aquela situação. Ela está olhando e ela vai te dar ali uma opinião. Mas o pior é que muitas vezes nós aceitamos aquela opinião e podemos entrar num estado até depressivo, porque a pessoa pode dar uma opinião que pode machucar a gente. Ou dar uma opinião que nós vamos seguir e dar tudo errado. Aí passando, né, passar anos falando também, não vi aquela opinião, por que eu fui ouvir fulano, por que eu fui ouvir cicrano. Então, a partir de hoje, acabou essa história. A partir de hoje, todos nós vamos nos tornar responsáveis pelas nossas ações e nossas decisões. Então, eu aprendi isso, graças a Deus. Eu gostaria de passar para vocês esse meu aprendizado. Hoje, eu pergunto para o meu eu interior. E quando eu percebo que alguma situação está amarrada, assim, que não sai, que não resolve, ou está sempre na mesma, porque as coisas sempre estão em movimento, mas às vezes o movimento vai para a mesma situação, o mesmo resultado. Então eu peço para o meu eu interior para me soltar. E eu converso com o meu eu interior da seguinte forma: eu falo, eu interior, eu sei que você quer me proteger, porque eu já passei por situações assim, você não quer que eu sofra, mas isso não está legal. Por favor, me solte para que eu viva essa situação da melhor forma possível e me traga as informações que eu preciso para aquilo. O eu interior também pode ajudar a você mudar de frequência. Digamos que você está irritado, nervoso, aconteceu alguma coisa, né? Não conseguiu se segurar naquela situação negativa, acabou explodindo. Aí você pode também, sempre, né, interiorizando, pensando, focando naquele pensamento e pedir que aquela solução daquela situação, para que aquela situação se dissolva. Peça para o seu interior. Eu, interior, por favor, dissolva todas as frequências negativas dessa situação. Também funciona. Isso requer prática. Pelo menos para mim, eu precisei de prática e precisei estar realmente necessitada de mudanças na minha vida para começar a praticar cada vez mais as leis universais a meu favor. Às vezes nós fazemos uma pergunta para o nosso eu interior e pode ser assim, dar um download imediato. E às vezes pode demorar alguns dias. Às vezes você pode fazer a pergunta de dormir e acordar com a resposta. Como a resposta pode vir durante o dia ou demorar alguns dias também. E pode vir também através de outras pessoas, não que vão te trazer uma opinião, mas vão te trazer uma solução ou te mostrar uma situação que vai ser uma solução para aquilo que você está passando. Eu estava recentemente com uma dúvida, precisando tomar uma decisão com referência a um dos meus business, uma das minhas empresas. E eu comecei a meditar naquilo e pedir uma solução, porque eu tinha até pensado em vender a empresa. E eu comecei a pedir que me desse uma solução. Se a solução fosse vender, e me trouxesse as pessoas interessadas em comprar, mas se não fosse, para que eu direcionasse aquele negócio da melhor forma para mim, de resultados, de contentamento, de alegria. E um dia eu estava aqui no escritório escrevendo sobre esta empresa, né, o que ela podia oferecer, qual era a finalidade, por que ela tinha sido criada, e de repente veio assim um download na minha cabeça, exatamente o que eu tinha que fazer. E eu comecei a buscar aquilo que eu estava recebendo de informação, os complementos daquilo, e foram aparecendo assim rapidamente.
E neste caso, sim, eu busquei as pessoas especializadas não para me dar opinião, mas para me trazer soluções que eu precisaria e preciso para fazer com que esse novo plano seja implementado. Às vezes pode ser alguma coisa, alguma situação com alguém específico, que houve um desentendimento, né? Eu peço também que limpe aquelas vibrações negativas, que pare toda aquela vibração negativa naquela situação, anule e que a situação volte ao normal, ou que seja refeita de uma forma melhor. Então tem sempre funcionado bastante para mim isso. Falar com o meu eu interior. E em coisas fantásticas. Por exemplo, quando eu fui fazer uma prova, e na prova sempre dá aquele branco, quando eu fui fazer a prova da OAB, e eu tinha estudado bastante, mas na hora me deu aquele branco e eu parei e pedi essa ajuda ao meu interior. E realmente veio a solução na minha cabeça. Claro que eu tinha estudado, mas veio tudo que eu precisava. E claro, passei. Passei muito bem. E eu realmente tinha tido um momento de pânico, mas quando eu busquei essa solução, ela veio e eu resolvi, falando com o meu eu interior, trazendo para mim essas minhas memórias de estudo que eu tinha realizado, as horas e horas de estudo, e trouxe para mim essa solução. Então funciona para muitas coisas. Muitas coisas. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma situação que aconteceu comigo. Quando eu preciso viajar, que acontece comigo, né? Quando eu preciso viajar, por exemplo, e eu peço orientação, né, sobre como que deve ser essa minha viagem, né, sobre as pessoas que eu vou encontrar. As pessoas, então eu peço, né, que as pessoas que eu vou encontrar sejam as pessoas certas, que eu colabore com elas, que elas colaborem comigo, que me abram as portas. É bem legal. Meu eu interior, que é a minha mente, que sabe tudo, né, sabe todas as coisas sobre mim, sempre está pronto para me ajudar. Mas também o nosso eu interior às vezes prende a gente um pouco. Por exemplo, digamos que você passou por algumas situações que você ficou presa, sofreu. Então a tendência do nosso eu interior é limitar a nossa vida naquela situação específica para que a gente não passe mais por aquele sofrimento. Então às vezes a gente quer ir, mas não acontece. Então também eu entro, quando eu percebo que é isso, e eu falo com o meu eu interior. Né, que eu sei que ele está cuidando de mim, mas que ele pode me soltar, porque a liberdade de ser livre, de escolher, é muito boa e eu preciso ter essa liberdade. Então eu peço para ele que me oriente no caminho certo, mas que me solte para que eu possa realizar as novas aventuras da minha vida. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários, falem o que mais vocês gostariam de saber e eu trarei novas técnicas e novas informações nos vídeos futuros sobre esses temas. Se vocês quiserem falar sobre outros temas ou algo específico, deixem no comentário. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Um abraço.